Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. O nosso podcast sempre traz profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. É isso, DJ. É isso aí, hoje a gente está com o Gilson Chequeto, CEO da Lincros. Ele vai contar para a gente a área de atuação, é uma empresa de tecnologia com um case muito interessante. Gilson, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço o convite. A exemplo de vocês, temos lá na Lincros um podcast também, convido o pessoal a conhecer. Café com Logística, faço o papel de host lá. Legal. E hoje é um prazer estar aqui como entrevistado. Legal. Nosso padrão, normalmente, a gente começa pedindo um pitch para o nosso convidado, né? Então, para ele contar um pouco da história dele, tanto pessoal, em cima da trajetória de negócio, profissional e da empresa, até para que quem está assistindo possa entender o que a Lincros faz. Fica à vontade aí. Legal. Bom, sou formado em Ciências da Computação, minha área de formação é técnica. Desde sempre, desde jovem, desenvolvi minha carreira na área de TI e dentro de TI passei por tudo que se imagina no sentido de desenvolvimento de software, né? Então, comecei como estagiário aos 14 anos de idade, fui avançando na carreira, programador de sistemas, até me tornar analista de sistemas, que foi a minha última função antes de iniciar a jornada empreendedora. A última empresa em que trabalhei antes de empreender foi a Senior Sistemas aqui de Blumenau. Lá fiquei por quase 8 anos. Foi uma grande escola, uma empresa pela qual eu tenho grande gratidão assim, em relação ao aprendizado. E comecei como programador e saí como analista de sistemas, já tendo desenvolvido uma certa experiência em liderança lá também. Mas a partir daquele momento já tinha o sonho de empreender. Estava naquele momento cursando o curso de Ciências da Computação, nas grades finais, basicamente, 7º, 8º semestre, por aí. E esse sonho de empreender, ele era comum de mais pessoas que estavam comigo lá. Conheci muita gente empreendedora, muita gente diferenciada na universidade. Aliás, acredito que esse é um dos maiores ganhos que a universidade pode propiciar para as pessoas. E foi lá que conheci meus 2 sócios da Lincros hoje, que empreenderam junto conosco. Iniciamos uma jornada incubando uma primeira empresa no Instituto Gene, que é a incubadora de empresas da FURB, né? Sim. Incubamos o nosso primeiro projeto lá. Foi uma empresa chamada G2K Sistemas. Isso em 2007, ela foi fundada de 2007 para 2008. E a gente desenvolveu softwares para nota fiscal eletrônica, tudo que envolve a documentação fiscal eletrônica. Se o público se lembrar, era um momento que o governo brasileiro... De virada, estava instituindo esse padrão de documento fiscal eletrônico, e nós enxergamos uma oportunidade e abrimos a empresa para trabalhar com esse perfil de software. Essa empresa, então, foi conduzida por 5 anos, até 2013. A gente vendeu ela para uma empresa de tecnologia muito forte, de Joinville, chamada Neogrid. Sim. Ao mesmo tempo que a gente já estava com o projeto da Lincros engatado. Nosso primeiro software para logística era para ser um software dentro da G2K, porque como a gente atuava com documentação fiscal eletrônica, aquilo também a gente entendia como uma oportunidade de mercado muito sazonal, né? Ia passar a onda e a gente precisaria inovar. Tanto o meu know-how quanto o know-how dos sócios sempre foi muito forte dentro da indústria. E dentro da G2K ainda, antes que ela fosse vendida, e que a gente pudesse imaginar que ela fosse vendida, a gente já tinha iniciado um projeto de pesquisa e desenvolvimento dentro da área de logística, porque a gente percebeu que era uma área de gestão, principalmente dentro da indústria, que era onde a G2K tinha a maior parte da concentração de clientes, era uma área que as empresas não prestavam muita atenção. Então a gente, como desenvolvedor de software, ERP, software de gestão, pensava assim, onde mais eu posso criar algum tipo de informatização dentro de uma empresa? Porque no primeiro olhar parecia que tudo estava resolvido do ponto de vista de gestão, né? A empresa tem um sistema de contas a pagar, contas a receber, o ERP resolve tudo, cuida do estoque, cuida do faturamento, cuida do RH, cuida de tudo. Mas rapidamente a gente percebeu, a gente já tinha um pezinho na logística, porque desenvolvia o conhecimento de transporte eletrônico, que é o documento fiscal de transportadoras, né? E isso nos incentivou a estudar um pouco mais esse mercado, né? E aí desenvolvemos um primeiro software, que é o carro-chefe da Lincros até hoje, dentro da empresa anterior. Mas antes que ele pudesse ir para o mercado, a empresa foi vendida.
e quem comprou não estava interessado em sistema de logística, ainda não tinha base de clientes, né? Não tinha cliente. A gente estava pronto para lançar o software, e aí a gente fez um acordo, tudo bem, vocês levam a empresa, mas o software de logística é nosso. E aí a gente fundou um novo CNPJ, que é o CNPJ da Lincros hoje. Eu sempre brinco com o pessoal, não tivemos nem um mês de férias. Dezembro de 2013 a empresa estava vendida, janeiro de 2014 a gente já estava vendendo a primeira licença de uso de software aqui na região. Então, bem resumidamente, é um pouquinho dessa história. E conta pra gente a jornada, tá, ok, chegou a Lincros, e como é que foi o começo? Porque aí você está falando de uma nova startup, né? Como é que foi para validar o produto no mercado, para crescer e começar a escalar? Exatamente. Olha, foi e continua sendo muito difícil. Continua sendo muito difícil, né? Porque assim que a gente criou o negócio, né, a gente já percebeu que a área de logística, por não ser muito informatizada dentro das empresas, aliás, vou dizer uma coisa, nem existia área de logística nas empresas. Alguns chamavam de expedição, outros diziam que a área de compras cuidava do frete. Caramba. Lembra disso? Sim, suprimentos, né? Suprimentos, compra, pegar aquele frete. Isso. Então, a gente começou a perceber, opa, a gente está vindo com uma proposta muito nova, né? As empresas ainda não estão com a cultura de investir em tecnologia para logística. Então, obviamente que as primeiras oportunidades já foram em empresas maiores. Então, a gente tendo uma startup que precisaria criar o seu diferencial já de largada, buscando clientes, grandes empresas nos segmentos, né? Então, isso já traz um desafio muito grande do ponto de vista de capital, né? Porque não é qualquer software, tem que desenvolver um software completo. O grande cliente, ele normalmente requisita grande volume de customização, de adequar o software. Você não entra com MVP lá, você tem que entrar com software. Para você ter ideia, primeiro cliente aqui em Blumenau, é cliente até hoje, depois de 2014, 9 anos praticamente, foi Altenburg. Já era uma empresa o primeiro cliente foi Altenburg. Segundo cliente foi quase junto, as duas empresas ali adquiriram. A Toshiba é cliente até hoje, então assim, grandes empresas. Então isso trouxe um desafio muito, muito grande de validar a tese, né? Porque o nível de requisito já era muito alto por parte desses clientes. E quando eu brinquei no começo que continua sendo difícil hoje, é porque continua sendo o perfil de cliente da Lincros, esse perfil de empresa maior. Hoje a gente já tem a coisa um pouco mais diversificada, conseguiu criar soluções para também atender a média empresa, a pequena empresa ainda não. E tem um desafio muito grande de escalar esses negócios em grandes empresas, né? Porque a venda é consultiva, nosso processo de implantação é consultivo, a jornada é meio longa, ela é lenta, assim, né? Então, a gente lida com esse desafio todo dia. Ao mesmo tempo, uma vez implementado, ele fideliza com o cliente, né? Totalmente. Eu citei os 2 primeiros clientes, por exemplo, que são clientes até hoje. São clientes até hoje. E isso é a realidade da base do negócio. Vira o sistema operacional da logística dele. Totalmente. Totalmente, né? Ainda a gente de vez em quando conversa com clientes, né? E muitas vezes, em todo o ramo, em algum momento o cliente tem alguma crítica ao teu serviço, alguma crítica construtiva, mas alguma coisa que ele não gosta, ele gosta um monte do nosso serviço, mas alguma coisa que ele não gosta, né? E eles brincam com a gente. Se a gente não tivesse, às vezes, tão entrelaçado, né, tão amarrado, porque o sistema de vocês está em toda a operação logística, a gente seria mais radical. Então, capricha com o nível de serviço, né? Então, a gente ouve esse tipo de coisa, né? No bom sentido, e sempre ajuda barreiras para entrada e barreiras para saída, né? Tem barreira para saída. Do ponto de vista de estabilidade do negócio, isso é muito bom também, porque realmente as empresas tornam-se dependentes. Uma vez o sistema implantado, elas tornam-se dependentes, né? E Gilson, fala um pouquinho para a gente de dores do crescimento. Porque, claro, hoje você está num patamar, teve esse processo de crescimento, e é muito bacana a gente contar as histórias positivas, né? Mas como é que foi o processo para vocês chegarem onde vocês estão hoje? E fala um pouquinho como que vocês estão hoje também. Tá bom. Bom, dores do crescimento a gente pode olhar sobre várias perspectivas, né? Tem a perspectiva financeira da coisa, né? Tem a perspectiva pessoas, time, cultura empresarial, e talvez a perspectiva, o negócio em si, né? Os desafios de tornar o negócio atrativo, né? Posso relatar, talvez, trazendo um pouco da história mais do início para o meio e para o fim, né? No início, justamente por essa demanda de atender grandes empresas, que já foi a nossa primeira grande demanda, né? O principal desafio foi financeiro, porque a gente olhou para o perfil do negócio e pensou, bom, a gente tem que criar uma empresa muito robusta, de largada.
no universo de TI, de tecnologia da informação, né, principalmente quando se fala de softwares de gestão, porque a gente tem softwares operacionais e tal, mas não deixa de ser uma área de gestão a logística, né? Uma startup, quando se propõe a entrar no mercado, ela lida com concorrentes de grande porte, né? Então, o universo de TI é um universo de gigantes, assim. Empresas nacionais, empresas internacionais muito, muito fortes. Então, você pensa uma startup conseguir se destacar, né? Ter uma oferta completa que tenha diferenciais competitivos em relação às gigantes do mercado de software. Então, isso de largada, de imediato, já gera uma grande demanda de investimento financeiro, né? Por mais que nós tivéssemos vendido uma empresa anterior, nós, juntos, sócios, não seríamos capitalizados o suficiente para construir uma base tão sólida como a que foi construída do ponto de vista financeiro, organizacional e societário que a Lincros tem hoje, né? Então, a gente já percebeu isso logo de início e começou a preparar a empresa. Ela era muito pequena ainda, já logo no primeiro, segundo ano. Em 2015, foi o segundo ano da empresa, a gente já começou a estruturar ela para receber investimento, né, para ter governança corporativa, transformou em sociedade anônima. Hoje é normal. Agora, 2022, 2023, a maior parte das startups já vem nesse modelo, né, fundamentadas como sociedade anônima, mas ali em 2014, 2015, aqui na nossa região, se fosse São Paulo e tal, era outra história. É muito Mas claro, né? aqui para nós era raríssimo, né? Raríssimo. E tivemos um apoio muito forte, inclusive perdemos recentemente, na semana passada, uma querida pessoa que é o Magnus Wolfram, da Magnus Consultoria. Foi uma estrela, assim, uma pessoa que brilhou no nosso caminho aí e que, entendendo o nosso projeto, através dos serviços da Magnus, acabou nos auxiliando a preparar todo esse caminho, né, de transformação para a sociedade anônima e busca de capital, inclusive, né? Então esse é o primeiro desafio. Eu creio que não apenas no nosso segmento, ele foi um desafio inicial, mas ele continua sendo. Ele continua sendo. A gente sempre está estruturando novas formas de fazer, novas formas de buscar capital. Um game é um jogo um pouco diferente, assim, né? Como a gente lida com concorrências muito grandes e tal. Então, o grande jogo é crescer o mais rapidamente possível. Não é um negócio que ao longo desses anos tem sido feito para dar lucro, né? Se a gente olhar em bases contábeis, a empresa tem muita saúde operacional, né? A gente olha a linha do lucro bruto lá no DRE, operacionalmente a empresa é muito boa. Só que na linha de resultado líquido não, porque a gente decide pegar parte desse dinheiro antes e sempre reinvestir em crescimento, reinvestir em crescimento, né? Para financiar o teu crescimento e sustentabilidade ao longo do tempo. Exatamente, né? Então é o jogo do crescer, né? Esse jogo é muito forte para nós. Então, relação com investidores, rodadas e rodadas, gestão do capital, gestão da sociedade, do cap table que a gente fala, né? Então, a gente já passou por várias situações, né, de a empresa estar precisando de uma nova rodada de investimentos mais pesado. No momento em que nós três founders já estávamos no limite da participação acionária como detentores do controle da empresa. Sim. 50,1% era a nossa participação de controle, e por um novo estágio da Lincros a gente precisava de um novo aporte. Meio que fazer. Precisava de um novo aporte para novas iniciativas, né? Então, tem muita história nesse campo aí que é de recompra da participação dos minoritários. Sim, porque tem que ser toda uma estratégia, né? Porque se não perdeu tua... Toda uma estratégia, né? E de forma justa, dando resultado para todos, né? Então, por exemplo, convencendo a todos que o preço de quem está saindo, a pessoa está liquidando o seu investimento. É diferente do preço de quem está ficando, que continua assumindo riscos, né? Então, passamos por várias rodadas assim, e esse desafio financeiro ele é muito importante. Financeiro / societário, né? Sim, tem. Então, esse é um ponto. O outro é desenvolvimento da cultura, formação de pessoas, né? Então, também o capital humano. Uma empresa como a nossa, fundamentalmente, é pessoas, né? São 80% do nosso custo são pessoas. São quantas hoje? Hoje eu acho que são 140 pessoas no time restante. 140, né? E essa gestão do conhecimento, esse desenvolvimento das aptidões, né, comportamentais, desenvolvimento de uma cultura forte,
delegação e autonomia, né, para as pessoas. Então, na literatura existe muita coisa a respeito disso, e eu posso afirmar, assim, por essa jornada, que a empresa, quando ela atinge ali a limítrofe de 100 funcionários, é um outro bicho. Já não se resolve mais num papo de corredor, Sim. né? Já não é todo mundo que te conhece, você já não conhece todo mundo. Você já não Que lembra evolui os sistemas e os processos. Lembra o nome da minoria, né? exatamente. Das não pessoas lembro que o estão nome no das front, pessoas. ali na liderança, né? Então, de vez em quando, você tem que estar resgatando. O modelo de comunicação começa a mudar, né? Então, aquilo que era muito próximo, muito pessoal, na mesa de cada um, passa a ter que ser mais digital, sobretudo agora depois Sim. da pandemia, né? Que o home office veio com força, né? Então, esse é um desafio constante. Do ponto de vista de capital humano, desde o início. No início, o desafio é diferente. É trazer pessoas que acreditem no teu projeto. Né? Porque o Aí, né? atrair pessoas. O projeto é novo, está iniciando, a empresa é pequena. E você precisa dos melhores profissionais que estão aí no mercado também sendo buscados por outras grandes empresas que já têm nome, que já têm uma lista extensa de benefícios, por exemplo. Então, no começo, o desafio é esse, né? A gente fez muito troca de participação acionária no começo. Quando tinha pessoas assim, ó, essa pessoa pode ser chave para o negócio. Então, a gente dava um percentual pequeno de participação e com isso, a gente fez isso por muito tempo no início, conseguiu reter muita gente boa, né? Agora as coisas vão mudando, né? Então, é desenvolvimento da cultura, é treinamento, é aperfeiçoamento do processo, principalmente entregar perspectiva de crescimento, né? Uhum. Então, a comunicação transparente em relação ao potencial da empresa, no sentido de que as pessoas enxerguem oportunidade. E como que vocês estão hoje? Fala um pouco da Lincros no momento atual. Você cita Como é que ela está hoje no mercado, a estrutura, os clientes, se ela, né, ela está crescendo para que lado, quais segmentos vocês estão atuando, o que vocês estão olhando hoje em relação à Lincros no mercado? Bom, então a Lincros tem uma base de clientes muito sólida, composta na maior parte por grandes empresas, mas uma boa parcela também de médias empresas. São 230 clientes aproximadamente, né? Muito forte na base industrial, segmento industrial como um todo. Então nós temos, posso citar aqui alguns, mas são vários mesmos, por exemplo, indústria têxtil, alimentícia, né? Metalmecânica, automobilística, vários segmentos mesmo da indústria, né? Subsegmentos da indústria. Mas ela também atende a outros segmentos, também redes de varejo, operadores logísticos e transportadoras, né? Então, todo mundo que tem uma necessidade de gestão logística, seja o dono de uma carga ou uma empresa que opera logística de alguma forma, acaba tendo aderência para o perfil dos nossos softwares, né? Isso acaba sendo bom e ruim ao mesmo tempo, porque, né, quando a gente olha as oportunidades, fica difícil de abraçar todas, né? Mas, de fato, o sistema, as soluções da Lincros têm aderência a muitos segmentos, né? São empresas, na maior parte, grandes, e a Lincros tem, nesses segmentos onde ela já possui a maior parte do volume de cases, um share e uma participação no mercado muito grande já. Uhum. Apesar de a gente olhar assim, 230 empresas, quando olha no universo Brasil, não parece muita coisa. Mas quando a gente olha que o padrão de soluções que a gente oferece hoje ainda está pautado da média para a grande empresa, esse volume já é muito grande. É bem considerado. Então, por exemplo, se a gente pegar só o segmento têxtil, das grandes empresas do têxtil, Uhum. a gente já tem 16% de share no mercado brasileiro. Entendi. Eu tenho vários outros segmentos assim, eu tenho segmentos que eu tenho 20% de share, outros 14%. A gente sabe que uma empresa, seja qual for o segmento de atuação dela, ela já pode ser considerada líder de mercado quando ela atinge 25% de share, Sim. 30% de share do mercado. Então vocês imaginem que para nós esse tem sido um desafio de crescimento agora, porque à medida que a tua participação vai aumentando nesses mercados, cada vez é mais difícil vender. Sim. Cada vez é mais difícil expandir, né? Então isso é uma realidade que nós temos hoje e muito por conta disso a gente já sabe que precisa inovar na forma de entregar a solução, podendo também ir para a pequena empresa, fundamentado. Então isso, quando a gente olha para o futuro agora, né, futuro breve inclusive, nem tão distante,
já é a adequação das soluções para poder escalar também no E a solução da Lincros é completa? Ela pega todas as etapas do processo logístico? Fala um pouquinho disso. A gente precisa, isso, importante sua pergunta, deixar bem claro, né? Porque sim, são todas as etapas do processo logístico de transportes, não de armazenagem. Ok. Nós não trabalhamos com softwares WMS, Ok, estoques de armazéns, né? Então, isso é um foco que a gente decidiu direcionar para a empresa. A gente também entende que existem muitas empresas já bem consolidadas nesse mercado. Já existiam quando nós começamos a criar as nossas soluções. Sim. Empresas muito fortes em sistemas de WMS. Aliás, né, para não dizer que as empresas não eram informatizadas em logística quando a gente começou a atuar, elas, quando eram informatizadas, era mais a parte de armazém já naquela época. Transporte não, né? Para selecionar o produto, armazenar no lugar correto. A gestão da localização, né, da movimentação interna do armazém, do estoque e tudo mais, né? Então, a gente atende todo o processo de ponta a ponta da logística de transportes. Pressupondo que o cliente já tenha a parte do WMS resolvida, por exemplo. Exatamente, né? Ou algum tipo de operação que nem precise de um controle tão automatizado no armazém, né? E eu posso falar um pouco mais sobre isso para a audiência entender. A gente pode pensar em vários modelos logísticos, né? Então, eventualmente, você está falando de uma indústria têxtil, por exemplo. No têxtil é muito comum elas subcontratarem transportadoras. Sim. E no modelo que a gente chama de frete fracionado. Perfeito. Né? Então, ela não é para todas as regiões que ela tem volume cada vez para fechar uma carga, né? Vai até São Paulo, de São Paulo. Isso, redistribui. Então, ela contrata uma transportadora que tem essa especialidade, que baixa tudo num armazém, primeiro aqui, né? Sim. Junta a mercadoria de outros clientes, vai para São Paulo, faz uma viagem de longa distância, vai para São Paulo, baixa e redistribui, né? Então, essa terceirização é muito comum nesse perfil de frete fracionado. Mas, mesmo que ela terceiriza a operação, mas não a gestão. Então, o nosso software entra lá para ajudar ela. Então, bom, contrata uma transportadora terceirizada. Bom, qual é a melhor? Do ponto de vista financeiro. Aí o nosso software consegue auxiliar. Qual é a melhor do ponto de vista operacional? Quem está fazendo a entrega da melhor forma? Como está o SLA de entrega? Sem indicador de avaria? Com baixo indicador de reentrega? Você precisa de um software para consolidar esse tipo de informações. A Lincros está lá ajudando nisso, né? Na parte operacional, a Lincros tem uma série de softwares que já não servem para esse tipo de cliente. Porque daí quem está fazendo a operação logística é uma transportadora. Uhum. Então ela não está cuidando da operação, de roteirizar carro, de mandar para a rua, de qual entrega eu faço primeiro, de colocar o aplicativo na mão do motorista para ele apontar a entrega, por exemplo, porque isso está na mão da transportadora. É por isso que a gente também atende transportadoras. Uhum. Que daí a gente tem um conjunto de softwares que pode atender transportadoras também. Ou operadores logísticos, né? Mas então eu estou falando um pouco de modelos logísticos, né? Uhum. Para que a audiência entenda um pouco que seja qual for o modelo, seja esse mais terceirizado, como eu citei. O próprio. Ou o próprio. Então, de repente, por exemplo, nós temos muitos clientes também da indústria que já fazem toda a logística de transportes por conta própria. Até terceiriza o ativo e o motorista. Né? Então, muitas vezes não compra o veículo, tem motoristas agregados que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, em alguns casos outras transportadoras, mas ela cuida do seu processo. Então, é ela que diz que carga vai qual veículo, para onde vai, qual é o tempo de entrega, gera o código, é ela que está cuidando. Isso é muito comum, por exemplo, na indústria de alimentos secos, por exemplo. Uhum. Então, nós temos vários clientes, por exemplo, a Balduco, por exemplo, essas empresas muito grandes a nível nacional, elas já cuidam da sua própria logística. Né? Então, você entrou numa das tuas respostas aqui, você conseguiu já tirar uma parte das minhas dúvidas, que tinha a ver com a questão do cliente de pequeno porte. Quando você fala, né, do posicionamento da Lincros, desde o seu nascimento, trabalhando em cima de empresas de grande e médio porte, aí chega um determinado momento, o market share vai atingindo uma certa robustez, que o crescimento passa a ser complexo, e aí o olhar, de repente, migra para a empresa de pequeno porte. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como vocês já estão trabalhando nessa possibilidade de vamos dizer, pivotar, né, a estratégia para ir para uma empresa de pequeno porte, sabedores, né, todos nós aqui, e o mercado e a audiência, de que hoje o Brasil tem uma quantidade significativa de empresas de pequeno porte.
né? E é uma oportunidade, mas é uma oportunidade que tem que ser muito bem trabalhada, porque de repente toda a tua estrutura, todo o teu mindset está para o grande porte, né? Para a empresa grande ou para a empresa de médio porte. E os desafios são totalmente diferentes quando você fala da empresa de pequeno porte. Você imagina que realmente é uma saída? Já estão trabalhando nesse sentido? Já, vou falar um pouco sobre um projeto de inovação que nós temos internamente, mas também deixando claro, né, que o nosso know-how hoje é na empresa de grande porte, e mesmo com esses desafios de escala, quando a gente já está com share muito grande, continua sendo um dos nossos focos. Então a gente continua muito, muito forte, né, avançando nas grandes empresas, e conforme a gente falou anteriormente, enquanto não chegar no share de 25 e 30, a gente não sossega também. E não pode perder a posição, né? Não, de forma alguma, né? De forma alguma, né? Mas, obviamente, que a gente tem desejos de acelerar mais, né? E a gente, como empreendedor, sempre, ao mesmo tempo satisfeito com tudo que tem acontecido, mas também inconformado, né? A gente é eterno inconformado, né? Com a velocidade, às vezes, com que as coisas acontecem. Então, a gente precisa trazer estratégias para conseguir acelerar essa curva de crescimento. No final, pelo propósito, né? A Lincros é uma empresa que tem um propósito muito forte, que é da democratização da tecnologia para a logística, da transformação digital na logística. Para fazer uma analogia rápida, poucos segmentos no Brasil já passaram por uma profunda transformação digital. Muitos setores caminhando em transformação digital, mas poucos passaram por uma profunda transformação digital. Um que eu poderia citar é o mercado financeiro. Sim, claro. Esse já sofreu uma profunda transformação digital. E nós visualizamos que isso vai acontecer na logística. A gente pode falar um monte sobre isso, né? Mas eu acho que o podcast não vai dar tempo. Então, o nosso propósito é isso. Ser pioneiro, né? Ser protagonista desse processo de transformação digital na logística. E só se faz isso quando se democratiza. Não é verdade? Sim. Você imagina se os aplicativos dos bancos eles fossem limitados a um grupo seleto de pessoas. Não democratizou, não transformou digitalmente. Né? Não, o aplicativo aqui não é para você, é só para pessoa que tem um determinado... Nesse caso, você vai ter que assinar um cheque e mandar pelo correio, não dá, né? Exatamente, exatamente. Então, essa questão de ir para a pequena empresa, ela não está apenas alinhada com o desejo financeiro de crescimento. Ela está alinhada com o propósito. Sim, perfeito. Ela está alinhada com o propósito, né? E essa democratização é algo que nós estamos buscando. Como a gente vai fazer? Eu posso estar falando demais da indústria, dando a entender que a Lincros atende só a indústria. Não, mas é que eu acho que a gente consegue ter alguns exemplos para ficar mais claro para o pessoal. Você pensa o seguinte, falamos aqui de grandes empresas que têm altos volumes, que subcontratam transportadoras. Normalmente, quando elas têm alto volume para transportar, elas têm poder de barganha na negociação e tal. Torna-se viável esse modelo logístico terceirizado. Só que, como você citou, o mercado é das pequenas. O maior mercado é das pequenas, né? Que se a gente for parar para pensar, ou se perguntar, não contratam frete? Contratam também. E com muito mais dificuldade, porque não tem volume. Com certeza. Né? Porque não está informatizada. Então, a gente tem muito bem calculado o perfil do cliente, né? Por exemplo, para nós hoje, uma empresa que gasta até R$30 mil por mês com frete, é relativamente uma pequena indústria. E a gente sabe muito bem como ela faz para contratar, qual é o sufoco dela para acompanhar essa logística, para prestar informação para o cliente, seja numa área de retaguarda, seja através dos seus representantes, que o cliente, como é que está a minha mercadoria? Daí ela não tem tecnologia, daí ela tem que ligar para a transportadora, aí começa aquele caos. Né? Cria atritos no processo, né? Cria atritos, né? Então, no final das contas, a pequena empresa ela tem a mesma dor. Perfeito. As mesmas dores que os nossos sistemas resolvem para a grande empresa já seriam resolvidas para a pequena empresa, só que a gente precisa entender que precisa de algumas adaptações. Por exemplo, a gente tem um módulo aqui, que é o módulo de simulação de fretes. Então, você é uma grande empresa, você recebe uma tabela nova, a transportadora está tentando reajustar o preço do próximo ano. Então ela vai lá e imputa essa tabela de fretes dentro do nosso sistema, com base numa base histórica de informações de frete que ela tem do passado. O sistema começa a calcular e diz, isso vai representar para a região tal um aumento de X%, para outra região um aumento de todo. Então é uma tecnologia que ajuda a empresa a contratar. Depois, quando ela escolhe bem os seus parceiros,
Ela pega o nosso sistema e alimenta as informações desses contratos que ela faz para que ela possa fazer uma gestão desse pagamento no dia a dia. Aquele frete que eu fiz hoje, a cobrança veio de acordo com o meu contrato, então é uma coisa muito robusta. Nesses 2 exemplos, está citando 2 dores. A dor da seleção da melhor transportadora e a dor da conferência do pagamento de frete, por exemplo. São pequenos exemplos aqui que eu trago. Sim. A pequena empresa também sofre para escolher a melhor transportadora, também sofre para saber se está pagando o frete de valor certo, né? Só que eu não tenho condições de pegar o meu sistema grandão lá e dizer para ele assim, então tá, a hora que tu escolheres a melhor transportadora, cadastra os dados aqui que o sistema vai te ajudar a acompanhar. Isso é uma coisa inviável para ele, né? Porque ele não tem nem volume para isso, ele vai gastar um tempo, um volume financeiro para implantar aquilo, quando na verdade ele precisa resolver essa dor de um outro jeito, né? Então, que outro jeito potencialmente? Então agora nós temos um projeto lá que é o Lincros Conecta, que a gente chama, é uma iniciativa de intermediação de fretes. Então nós vamos aos poucos nos tornar um marketplace de venda de fretes. Eu vou resolver a primeira dor de quem subcontrata transportes, que é a dor de contratar a melhor transportadora, só que de um jeito diferente, não oferecendo ferramenta para que a empresa faça as suas análises, mas levando as melhores alternativas de frete. Porque você ganha escala e consegue entregar. Eu levo a coisa pronta para essa empresa. Eu digo, olha, eu já olhei o mercado, eu estou te ajudando na mesma dor que eu ajudo o grandão lá, né, que é selecionar os melhores transportadores, só que de um jeito diferente. De um jeito que você não se incomoda, que você não tem volume para isso. Eu já vou no mercado para ti, busco as transportadoras melhores, te dou um nível de SLA e faço esse processo de intermediação. Então, é um pouco das estratégias, né? Se a gente for ver, tudo que a gente está desenvolvendo de iniciativa para pequena empresa é para resolver as mesmas dores, só que pensando de um jeito diferente. Mais rápido, mais escalável, com menos barreira de entrada. Isso vai implicar uma nova estratégia de marketing também para se Totalmente, é um reposicionamento, né? Praticamente, a gente quase abriu uma empresa nova e uma marca nova, mas depois, fazendo um estudo mais aprofundado, a gente decidiu quando manter internamente do mesmo jeito, com o mesmo branding, né? Mas é uma divisão de pequenas empresas. Assim como a Mercedes faz caminhão e faz o carro de passeio, vocês vão ter o produto para grande porte e pequeno. Exatamente. Se você for olhar lá no fundinho, né? O caminhão e o carro de passeio resolvem uma dor que é da locomoção. Sim. Tudo bem, um é locomoção de carga, o outro é locomoção de pessoas, mas tem uma dor maior ali que está sendo resolvida de jeitos diferentes, diferentes. Né? Sim. Com escalas diferentes. Com escalas diferentes. Interessante. E a dor da mão de obra, né? Aqui na nossa região, Gilson, a gente sabe, né? A gente conversa direto, eu e DJ com profissionais de TI, tem empresas, enfim, e sempre essa é uma reclamação recorrente, né? A dificuldade de atrair, a dificuldade de reter, sabendo que esses profissionais são assediados. Você contou para a gente no início de que você fez, junto com os teus sócios, uma estratégia bem interessante, que era compartilhar aí, de alguma forma, alguma participação dentro da empresa de forma minoritária. Neste momento, eu acredito que não seja mais possível fazer isso. O nome da empresa, por ter tomado um porte muito maior, esse share de mercado, é o suficiente hoje para atrair e para reter a mão de obra, ou ainda se faz necessário muitas ações para fazer isso? Bom, esse é um tema, né, bastante amplo, assim. A gente tem muitos e muitos desafios, né? A retenção, a seleção. Realmente é um mercado muito competitivo. Sim. Hoje, com o advento do home office, principalmente na área técnica, né? Para vocês funciona bem o home office? Ou eu não? Posso falar uma coisa muito polêmica aqui? Pode, porque já tivemos um ficando polêmico também na área de tecnologia. Os nossos funcionários vão nos ouvir, mas eu não gosto. Esse é o segundo da área de tecnologia que fala isso na gente. Não gosto, mas respeito. Eu entendo que é uma nova realidade. A gente precisa se adaptar, né? Afinal, justamente nesse ponto da competição pela boa mão de obra, é isso que o mercado está oferecendo, né? Mas eu creio que eu tenho a responsabilidade de falar sobre isso, porque é isso que eu estou ouvindo nos bastidores quando a gente conversa com os empresários, tá? Legal. A Lincros, sim, sofreu muito com a queda da produtividade, tá? Eu não posso apontar apenas a questão do home office, puro e simplesmente pelo home office, mas pela própria dificuldade de gerir uma empresa que agora é home office. E essa responsabilidade é minha, Sim. Inclusive. Né? Então eu não estou aqui terceirizando responsabilidades ou jogando uma carga aqui de responsabilidades extraordinárias para os funcionários, não é isso, né?
Até porque esse é um ponto de vista de bastante divisão na forma de pensar, né? Nós temos, sim, grandes profissionais que entregam muito no home office, que preferem esse modelo, que entendem que conseguem ficar mais concentrados. Mas, de uma forma geral, eu acho que a empresa perde muito em sinergia, em insights, Em evolução dos em demais. evolução, sabe? Em percepção, em olhar fora da caixa. Então, eu vejo, assim, algumas barreiras, né? Treinar um padawan à distância é mais difícil, né? É mais difícil. Mas eu creio que não se resolveria com uma volta ao modelo antigo, mas sim com o desenvolvimento de novas formas de lidar com isso tudo. Sim. No fim das contas, né? Tanto a gestão dos processos quanto a gestão Exatamente. das pessoas, essa questão do comprometimento. Eu acredito muito que a gente está no rescaldo né, desse pós-pandemia, chegando num novo ponto de equilíbrio. Cada empresa vai encontrar esse equilíbrio de verdade nesse modelo híbrido, que pode ser 50-50, pode ser 10-90, pode ser 90-10, mas cada uma dentro da sua cultura vai ter que equilibrar o jogo, né? Você está falando uma coisa muito importante. Por exemplo, hoje, na Lincros, é híbrido geral, sem regras. A gente ainda está conseguindo manter assim, para ver que eu não sou adepto desse modelo, mas tenho permitido, porque eu tenho visto o bom senso das pessoas. Então, eventualmente, um líder, ele percebe, galera, o nosso time, no dia de amanhã, precisa estar junto aqui, a galera vem. Legal. Então, é uma coisa que ela está muito, assim, facultativa, ela está sendo do bom senso, sabe? Eu já várias vezes, né, em momentos de alguma crise maior, em algum setor ou outro, precisei enviar vídeos assim, não é determinando, é pedindo, Uhum. entendeu? O que vocês acham? Vamos vir juntos e tal, e tal, e tal. Então, assim, tem funcionado, tá? Mas eu vejo, eu acredito que o mercado ele vai mudar, vai se manter o híbrido, vai se manter o 100% remoto, mas eu creio que cada vez com regras mais claras. E eu acho que pegando o teu gancho é no sentido de que, mesmo deixando a empresa sem regras, é um ponto de equilíbrio que você vai ter lá. Você vai ver, pela cultura da empresa, vai se perceber se é 50-50, se é 60-40, e você vai ver dependendo da área, dependendo da função, dependendo do perfil da pessoa, e isso vai se estruturando, né? Eu não digo para passar uma régua, agora a empresa é 60-30 para todo mundo. Exato. Eu acho que isso vai ser difícil, talvez não seja por aí. Passar autonomia para as pessoas, para elas definirem, e aí a cultura bem, né, com os processos corretos vai ajudar a estruturar, sim, né? E tem até um exemplo bem interessante que é o da própria Apple, que ela está com 2 dias obrigatórios, é o obrigatório recomendado, né? Para as pessoas irem, porque é uma empresa de desenvolvimento de produto físico, de hardware, com software. Esse processo de integração, o desenvolvimento, muitas vezes o time precisa ter, né? Precisa estar aqui trocando ao vivo, e no hardware mais ainda, porque você está interagindo com o objeto no mundo físico, né? Vocês viram aquela frase icônica do Elon Musk, aquele e-mail que ele mandou para os funcionários, assim que ele assumiu? Foi o Twitter, se eu não me engano. Se eu não me engano, não posso dar fake news ali. Mas foi o Twitter. Foi feito. E aí, uma das primeiras coisas que ele mandou, um comunicado geral, né, se eu não me engano, eu só estou me confundindo, não sei se não foi na outra empresa, tá? Mas, enfim, ele comunicou para os funcionários que é muito difícil conduzir uma empresa que está a fim de transformar o mundo, fazer isso por telefone. E ele pediu encarecidamente que O pessoal voltar. o pessoal, né, Eu determinou, na verdade, se eu não me engano. Eu acredito que funciona assim nesse sistema híbrido, desde que haja um nível de maturidade muito grande das pessoas. E você não é o primeiro, né? Eu sei que você falou, vou ser polêmico aqui, mas você não é o primeiro que senta nessa cadeira aí, conectado com a área de tecnologia, com a empresa de tecnologia, que manifesta o mesmo sentimento de não ser favorável ao modelo híbrido em função, ou modelo home office, em função da necessidade, principalmente dessa troca presencial das pessoas, dessa evolução que é gerada muitas vezes em função disso. Mas concordo com você, não tenha dúvida, que eu acho pouco provável que a gente consiga voltar para o formato antigo antes da pandemia, porque as pessoas já experimentaram uma situação diferente e já foram transformadas com isso. O grande desafio certamente é esse, né? Como é que a gente equilibra sem que haja essa olhar para a grama do vizinho, que para mim isso é que incomoda, né? Eu trabalho com
mentoria de negócio há tantos anos, o que me incomoda é isso, né? Não é você fazer o seu negócio e você cuidar do seu negócio e a equipe olhar o seu negócio. É olhar o gramado do vizinho, acreditar que ele é mais verde e entender que consegue pegar aquela receita e colocar dentro da Lincoln, dentro da empresa X, Y, Z. Esse é o grande problema, porque faz com que o CEO, que é a tua posição na empresa, tenha que fazer um esforço danado para mostrar para as pessoas que aquela receita daquele gramado não funciona dentro do nosso negócio. Exatamente. Exatamente isso. E cada empresa vai ter que encontrar a sua receita. Sem dúvida, sem dúvida. A gente lá ainda pisa em ovos nesse sentido. Tá com a coisa bem aberta, tá realmente contando com o bom senso do pessoal, tá, na medida do possível, aprimorando o processo, aprimorando a dinâmica de acompanhamento. Alguns times são reuniões diárias, alguns são semanais, além de toda a base tecnológica que permite a gente olhar a foto de tudo que está acontecendo, né? Mas eu não sei, para mim, pessoas são pessoas, né? São pessoas, elas precisam do toque das coisas, elas precisam sentir as coisas. Uma reunião remota não é igual a uma reunião presencial. O convívio no mesmo ambiente gera um nível de troca mais elevado. É lógico que... E aí é respeitar, eu acho que a palavra-chave é respeitar, né? Respeito nesse sentido. Compreender as necessidades, é claro que vai ter caso e caso, mas valorizar a presença, né? A experiência pessoal tem que extrair o máximo possível daquele momento, né? Exatamente. E aí, acabamos ainda entrando nesse tema, falando de retenção e tudo mais, né? E a gente começou a falar de home office. Na verdade, o que eu queria trazer é que, do ponto de vista, principalmente em tecnologia, o home office traz um desafio adicional. Sim. Porque as pessoas estão trabalhando para empresas do mundo todo, se desenvolvendo no inglês, entendeu? Então, de repente, uma pessoa de Blumenau hoje consegue prestar serviço para uma empresa dos Estados Unidos e ganhar em dólar. Com certeza. Então, mais difícil a retenção, né? Tá mais difícil ainda, né? Mas eu acredito muito que é o propósito claro, sabe? Aquela questão de participar de um projeto que pode ser muito grande, que já é grande, que pode ser maior ainda. Uma cultura forte. Uma cultura forte, né? Então, a gente, graças a Deus, assim, em todos os estágios, né? Quando a empresa era menor até hoje, e creio que vai ser assim quando ela crescer ainda mais, a gente sempre consegue ter pessoas chaves que estão a fim de continuar. E aí tem uma questão muito, né? A gente é muito, muito cuidadoso com essa observação, assim. Então a gente tem ferramenta de NPS interno para monitorar o que os funcionários estão achando do líder, estão achando da empresa. A gente usa um conceito lá chamado Nine Box, que é para fazer a avaliação lateral de pares, né? Toda uma metodologia bem legal para avaliar em qual quadrante lá a pessoa se encontra, né? Se ela é uma estrela, se ela precisa se desenvolver em comportamento, se ela precisa se desenvolver em conhecimento técnico. Então, essas ferramentas de RH, né, que a gente usa muito fortemente para conseguir sempre estar identificando quem são as pessoas chaves. E essas pessoas, assim, é um cuidado diferente. Legal. Né? Muitas vezes, do ponto de vista geral, as empresas sempre estão correndo atrás de ter uma boa política de cargos e salários, com a Lincoln não é diferente, né? A gente, às vezes, está um pouco atrás até do que gostaria de conseguir revisar e aplicar uma boa política geral, né? Mas, quando se olha para as pessoas chaves, sabe, tem valorização, tem feedback, tem perspectiva, e fazer isso de forma constante, eu creio que seja um diferencial. Legal. Jota, pergunta. A gente sempre faz uma pergunta que é, na tua opinião, qual é o perfil desejado desse profissional que está vindo para o mercado e que vocês querem ter na Lincoln, né? O que a gente chama o novo Hunter, esse profissional que está fazendo a diferença nas empresas hoje e para o futuro. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Tá bom. Eu posso te dizer com toda certeza que é mais comportamental do que acadêmico ou conhecimento, tá? Não excluindo de forma alguma a importância de cada uma das frentes, né? Mas eu acho que para responder isso eu posso trazer um pouco dos 4 pilares de cultura da Lincoln, tá? Que eles descrevem o perfil ideal de pessoas, né? Primeiro deles, atitude empreendedora. Isso é um pilar nosso lá de cultura. A gente depois tem um descritivo bem extenso do que significa ter atitude empreendedora dentro de uma empresa, né? Mas basicamente é pensar como dono, pensar fora da caixa. É intraempreender, é entender que o seu lugar é construído por você, não é uma posição que te é dada,
é uma posição que você constrói. Eu sempre que faço vídeos e converso com o pessoal sobre disseminação de cultura, eu brinco com as pessoas assim, né? Me responda aí. Quem me contratou como CEO na Linux? Todo mundo fica assim, ninguém. Certo? E tu tá esperando uma promoção. Tá esperando uma vaga abrir num novo setor? Crie a vaga. Crie a oportunidade. Cava o teu espaço. Cava o teu espaço. Ah, não, mas é diferente, Gilson, porque eu sou funcionário, tu estava empreendendo. Não, senhor. Aí vem a questão da empresa ter a cultura forte, dar o espaço para a pessoa intraempreender, valorizar ela nesse sentido, né? E, se preciso for, até incentivar o empreendedorismo mesmo. Se possível dentro, maravilha. Mas aí na nossa história do passado, a gente seria muito hipócrita se não permitisse que as pessoas desenvolvessem o seu senso de empreendedor, né? Mas é engraçado, lá atrás, quando a gente montou todo esse código de cultura, muito pelos nossos valores, eu começava a falar sobre isso, aí encostava algumas pessoas em mim ou em nós lá, e dizia assim, ai que legal, Gilson, então nós temos espaço para empreender. Olha, eu quero ser empreendedor. Como a empresa pode me ajudar? Eu disse, primeira coisa, não te ouvindo falar desse jeito. Como assim? O que você oferece em troca? Você já fez alguma coisa? Você varou fim de semana trabalhando, criou um produto novo que tu acha que é aderente ao portfólio da Linux, né? Mas enfim, vai longe, né? Mas esse é o pilar da atitude empreendedora que eu creio que tem que ser uma característica da maioria dos profissionais de uma empresa de sucesso, né? Segundo pilar, alta performance. Então, aí tem a ver mais com disciplina, com produtividade. A pessoa, mesmo num ambiente de tanta flexibilidade hoje de horários, né, não tem a ver com carga horária, tem a ver com estar íntegro naquilo que tu está fazendo quando se propõe a fazer. Né? Então, assim, agora eu estou aqui, essa 1 hora fazendo isso é de corpo e alma. Sim. E coração, né? Isso aí. E sim, profundamente. Então, isso vai te trazer performance. Com zelo, com cuidado, com capricho, entender que o que tu está fazendo é uma entrega para alguém. Pode ser um cliente interno, pode ser um cliente externo, né? Então, a gente tem muitas coisas ali que descreve o que para nós caracteriza um profissional de alta performance. Terceiro pilar, inovação. Esse é um pilar que ele está muito intrínseco, talvez ao nosso perfil de negócio, assim, e para nós, esse profissional que tem um perfil inovador, que pensa fora da caixa, que dá soluções novas para problemas velhos, que resolve mesmo as coisas de um jeito mais rápido, diferente, mais barato. Porque às vezes a gente confunde a inovação com algo disruptivo, né? Parece que sempre tem que ser algo completamente inovador. Não. Muitas vezes inovar é fazer algo melhor, mais rápido e mais barato. É incremental, né? Incremental, né? Então, tudo aquilo que define essas habilidades, né? Da pessoa realmente ser uma pessoa inovadora. Então, eu falei de atitude empreendedora, inovação, alta performance, 4 pilar, confiança. Então, você precisa ter pessoas nas quais você pode confiar. Confiar que ela até pode errar. A empresa ela tem que permitir o erro. Desde que a pessoa esteja proposta a errar, corrigir o mais rápido possível, né? Para tomar um plano de ação para que aquele erro não se repita. Errar rápido, corrigir rápido faz parte de uma empresa inovadora e em plena ascensão. Mas confiança no sentido de que se errar foi um tropeço, porque da forma como estava sendo feito, foi com zelo, foi com cuidado, certo? Foi com a melhor das intenções, né? Então, confiar. Isso do ponto de vista da entrega. Só que dentro desse pilar a gente fala muito também da característica da pessoa no sentido da confiança pessoal também. Então, aquela coisa de não puxar o tapete do colega de trabalho. O coletivo, a gente tem uma frase lá que é o coletivo acima do individual dentro da empresa. Coletivo acima do individual. Eu vi muitas pessoas já nisso. E olha que nós não temos uma empresa tão grande, né? Mas assim, essa história, ela já passaram por mim pessoas com uma absurda capacidade técnica que poderiam se tornar os melhores profissionais do mercado, que se perdem no ego. Entendeu? Então, eu faço por mim, eu não faço por ti, eu faço tudo. Eu tenho que estar em evidência. É o meu trabalho que tem que aparecer. O meu está feito. Se você fez errado, não tem nada a ver com isso, certo? Então, eu vejo muitas pessoas, e eu não falo só da Linux,
Sim. Elas não prestam atenção nisso. A hora que elas começarem a pensar no coletivo acima do individual, o bem maior está acima do teu, o teu é consequência, né? Então eu acho isso. Legal. É um bom resumo e são características muito relevantes para esse profissional que quer fazer a diferença, né? Com certeza. Gilson, obrigado pela conversa. Acho que foi muito bom conhecer um pouco da tua trajetória aí, especialmente da Lincros, que é, né, uma empresa blumenauense e catarinense que está atendendo grandes empresas do mercado com um produto que é super importante, e esse propósito que vocês têm, né, de democratizar e transformar o mercado logístico para ser digital, acessível e mais efetivo e eficiente é muito bacana. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Fica aqui meu agradecimento também, DJ, Roberto, estamos aí à disposição e é uma satisfação poder levar uma palavra, né, um conselho, talvez uma inspiração para alguém que esteja aí do outro lado ouvindo. Isso faz parte do meu DNA, sou assim, gosto disso. Através de conselhos assim, de inspirações, né, que também hoje eu cheguei onde cheguei, né, que não é nem a sombra do que onde a gente vai chegar ainda, mas a gratidão por tanta gente que em algum momento também já pôde passar experiências e informações. Então, muito obrigado. Legal, obrigado, Gilson. Vocês acabaram de acompanhar o nosso episódio com o Gilson, da Lincros. Aproveito até para reforçar, né? O Gilson falou do podcast que eles têm lá na Lincros, né? Café com Logística. Fica aí a recomendação de você acompanhar. Legal. Nós vamos acompanhar, eu e DJ, certamente. E a nossa proposta aqui no Novo Hunter é justamente essa, né? Trazer CEOs, presidentes, diretores de empresa para contarem um pouco da sua história, para compartilharem seus aprendizados, seu conhecimento. Então, se você estiver sempre atento, acompanhando o que a gente vem trazendo no Novo Hunter, você tem a oportunidade ímpar de acelerar o seu desenvolvimento e incrementar o seu conhecimento com base em histórias e vivências tão poderosas e tão complexas, né, que vêm sendo compartilhadas aqui ao longo dos nossos bate-papos. Valeu, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau.